Boa noite, gente. Vou salvar seu livro, tá? Pode ficar tranquilo. Esse assunto de hoje que fui convidado... Bem, para quem não me conhece, meu nome é Rômulo, eu sou pediatra, já fiz uma palestra aqui uma vez, 2 vezes já. Né, Vitão? Foram 2, né, Vitão? E o assunto que foi escolhido para mim hoje é a doutrina social da igreja. É um assunto fundamental da igreja, mas muito mal explorado, tá? Eu até tenho brigado assim com as pessoas próximas a mim que esse assunto deveria ser dado pelo menos na formação do Crisma, porque ela faz parte do corpo doutrinário da igreja. O compêndio da doutrina social da igreja, que é aquele que é a compilação de todos o resumo, né, de toda a doutrina, ela fala que a doutrina social da igreja tem que ser dada como parte da catequese da igreja. Infelizmente ainda é mal explorado, muito pouco falado. Então a ideia que as pessoas têm da ação social da igreja é uma ideia ainda muito rudimentar, muito deturpada, e ainda pessoas precisam entender melhor o que é, afinal de contas, a doutrina social da igreja. Nós temos hoje, infelizmente, muitos leigos, muitos padres e até bispos com um comportamento errôneo em relação a essa doutrina. Então, ao conhecermos essa verdade, ela não deve servir para a gente como se a gente fosse virar soldado com espada na mão, cortando a cabeça de todo mundo, acusando o bispo, o padre, por aí, não. Não é esse o propósito, apesar de muita gente ter usado a doutrina social da igreja para isso. Mas sim para que a gente possa compreender e ajudar a formar consciências, fazer as pessoas entenderem o que é isso. Às vezes, grupos menores assim, é até melhor do que grupos grandes, porque grupos grandes geram muita polêmica. É um assunto, devido à nossa contaminação ideológica, é um assunto polêmico. Ela vira polêmica, apesar de não ser polêmico, entendeu? Então, grupos pequenos, a gente é capaz de formar outros grupos e vai formando aquela coisinha pequena, vai ficando cada vez maior e as pessoas vão entendendo, afinal de contas, o que é a doutrina social da igreja. O assunto é muito longo, então, assim, eu dei esse curso no Centro Anchieta, foram 4 aulas de mais de 1 hora cada uma. Toda a palestra eu dei mais de 4 horas no total. Assim, é impossível falar tudo que eu gostaria de falar aqui, então vou tentar resumir o máximo possível, e essa introdução será dividida em 2 partes: a história da doutrina, como ela foi construída, e os seus princípios. Porque história, a doutrina social da igreja, em essência, sempre existiu desde o início da formação da igreja, tá? Em essência, ela sempre existiu. Mas em um dado momento da história, ela começou a ser construída como um corpo doutrinário. Então, você pegar escrito de Santo Agostinho falando sobre Estado, sobre política, São João Crisóstomo, vocês vão ver a doutrina social da igreja lá, mas ainda não como um corpo formado. Então, a partir de um momento, de um contexto social histórico, Leão XIII inicia a doutrina social da igreja e dali ela passa a ser construída com o passar das demandas históricas e sociais e políticas. Então, vocês vão perceber que a doutrina social da igreja ainda não terminou sua construção e só terminará no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo ou na sua realeza finalizada, vamos dizer assim, completada, tá bom? Então, vamos começar com a história que vai de Leão XIII até o Papa Francisco, pelo menos atualmente. Então, ela começa com a Rerum Novarum, que foi escrita em 1891. Ali começa a doutrina social da igreja como corpo doutrinário. Essa é a carta magna da DSI. DSI é a doutrina social da igreja, tá, gente? Para não ficar repetindo a mesma coisa o tempo inteiro, eu vou chamar de DSI. Ela foi escrita em resposta à primeira grande questão social. Então, Leão XIII promulga em 91 a primeira encíclica social chamada Rerum Novarum. Que questão social foi esta? Vamos contextualizar a história aqui. O que acontecia nessa época? Nós tivemos a Revolução Industrial, nós tivemos o liberalismo nascendo no século XVIII, século XVII, século XVIII, e a questão do livre mercado e tudo mais já estava bem aflorado. Só que o liberalismo, para que poucos sabem disso, ele nasceu dentro de um contexto naturalista maçônico. Então, o liberalismo, ele nasce na falta de subordinação à moral. O que é o naturalismo? Naturalismo, não vou ficar repetindo, vou ficar explicando um monte de coisa, né? A gente termina nunca a palestra. Mas, resumindo, naturalismo é quando o homem, ele confia na sua própria natureza, racional e física. Ele se considera escravo disso. É como se ele realmente não se subordinasse à transcendência. É um homem escravo da imanência, né, do contexto natural histórico, e não se subordina a Deus transcendente. Ele não acredita nessa elevação. Tá? O liberalismo ele nasce nesse contexto maçônico naturalista. Tá? Diferente do que muita gente acha, o liberalismo é bom.
algumas partes do liberalismo, mas a igreja condena esse liberalismo naturalista, tá? E esse liberalismo naturalista, onde as pessoas não se subordinavam à moral, gerou o quê? Uma busca desenfreada pelo lucro, pelo dinheiro, sem a preocupação que os seus funcionários, pessoas que trabalhassem com você, tivessem uma vida digna, ou seja, falta de respeito com a dignidade humana. O que gerou por volta desse período, durante o século XIX? Muitos operários vivendo em condições desumanas de vida e pessoas enriquecendo às custas delas. E aí um indivíduo resolve querer dar uma resposta a isso. E o nome do indivíduo se chama Karl Marx. Ele resolve e propõe as teses do socialismo como uma resposta a isso. E gera uma grande tensão, porque se o liberalismo estava ruim, as propostas materialistas de Marx eram piores ainda. Diante dessa tensão, já que esse marxismo, que na época não tinha esse nome, esse socialismo, crescia muito no mundo, inclusive dentro da igreja, como uma forma de resolver o problema gerado pelo liberalismo, Leão XIII se viu na obrigação de se manifestar. Tá? E a sua manifestação foi enumerar os erros que provocaram o mal social, todo aquele problema do liberalismo maçônico, e depois exclui o socialismo como esse remédio. Então ele escreve: o século passado, o século XVIII, destruiu as corporações antigas, aquelas corporações feudais, mais camponesas, porque aí era mais rural, tornou-se mais urbana. Os princípios do sentimento religioso desapareceram das leis, por conta do naturalismo que eu falei. Nessa época, século XVIII, já sofria as consequências aí da Revolução Francesa, do crescimento do liberalismo no mundo. E esse naturalismo tende, de fato, a retirar o princípio religioso, a subordinação à moral. E assim, pouco a pouco, os trabalhadores, isolados e sem defesa, têm se visto, com o decorrer do tempo, entregues à mercê de senhores desumanos e numa cobiça desenfreada. E, falando sobre o socialismo, a prática socialista é sumamente injusta por violar os direitos legítimos dos proprietários, viciar a função do Estado e tender para a subversão completa do edifício social. Então, o que Leão XIII nos diz? Liberalismo tem que ser corrigido, marxismo não é a solução. Nessa época, o termo marxismo não existia. Vou até abrir um parênteses aqui, porque isso vai ser dito durante a construção histórica. Nesse período, os princípios que norteavam o socialismo e o comunismo eram ditos de forma genérica pelos papas como comunismo ou socialismo. Ele ganha o título de ideologia marxista através de São Paulo VI na exortação apostólica 80ª de Vênice. Então, até lá, toda vez que a igreja diz comunismo, socialismo, ela não está condenando necessariamente o Estado, que quando você vai conversar com as pessoas que são socialistas, elas dizem: mas socialismo é X, comunismo é Y. Para a igreja, isso não faz a menor diferença. Ela está atacando a raiz do problema, são os princípios que norteiam eles, entendeu? Então, toda vez que a igreja se manifestar como socialismo, comunismo, ela está falando dos princípios que norteiam. Esses princípios ganharam o nome depois de ideologia marxista, tá bom? Continuando, e depois vem Pio XI, talvez o Papa que mais contribuiu para a doutrina social, tá? Ele e São João Paulo II foram os que mais escreveram documentos, e documentos esses que nortearam toda a construção da doutrina. E ele escreveu 40º ano, Non Abbiano Bisogno, Mit Brenner Sorge e Divinos Redentores, tá? Contra as 3 principais ideologias que surgiram nesse período: socialismo, comunismo, que foi a 40º ano, e a Divinos Redentores. Non Abbiano Bisogno foi sobre o fascismo, e o Mit Brenner Sorge sobre o nazismo. Então, o 40º ano foi escrito em 1931, afirma a necessidade da subordinação de toda a praxe, seja ela econômica, política, social, lei, moral. O que significa isso? Isso aqui é a essência da doutrina. É a essência de ser isso aqui. Toda a prática, praxis é prática, toda a prática, seja ela social, política, econômica, ela deve estar subordinada à moral. Foi esse o grande problema do liberalismo, ele não ter se subordinado à moral. Sua construção não tinha essa subordinação. Então ele deixa bem claro que toda a prática do homem no campo político, social e econômico deve estar preso, podemos assim dizer, construído sob esse edifício moral. Quando ele sai da moral, ele se perverte.
ele refuta o liberalismo entendido como concorrência ilimitada das forças econômicas. O que significa na prática? Uma concorrência sem subordinação moral, sem esse freio necessário, porque o homem precisa de freio, e esse freio é a moral, que em nós é alimentada pela virtude. Então, quanto mais virtuosos nós somos, mais subordinados à moral nós ficamos. Então, é necessário que haja virtude no liberalismo, né? E denuncia um socialismo educador. Isso foi muito importante no contexto da doutrina social da Igreja, essa denúncia do Papa Pio XI, porque nós estamos sofrendo as consequências hoje. Quem leu as provas do Enem que aconteceu esse fim de semana entenderá um pouco do que Pio XI estava falando aqui. Olha o que ele disse: que esse socialismo educador que já surgiu nesse período, ele propõe-se a formação das inteligências e dos costumes. E ainda que se faz particular amigo da infância e procura aliciá-la, abraça todas as idades e condições para formar o homem socialista que há de construir mais tarde a sociedade humana plasmado pelo ideal socialismo. O que significa na prática? Isso aqui chama doutrinação em escolas. Papa Pio XI aqui denunciava uma coisa que surgiu de um pensador comunista chamado Antônio Gramsci, que ele criou a tese de que era impossível o socialismo tomar o mundo pelas vias das armas. Ele sempre encontraria muita resistência. Então, o que você tinha que fazer? Formar as consciências, criando já desde pequenininho um homem que seja socialista. Ele nem vai saber que é socialista. Então, quando Pio XI denuncia isso, ele já avisa: já está acontecendo debaixo dos nossos olhos um socialismo que já está criando a cabecinha socialista desde a infância, com professores, com material didático, nas catequeses, dominando tudo, para que o homem crescesse socialista sem nem saber que era. Para ele nem é, mas ele é, porque na prática a cabeça dele, os conceitos deles, nasceu e construiu-se sob essa base. Então ele denuncia isso, tá? E foi Antônio Gramsci o cara que pensou isso tudo. E de fato isso aconteceu. Nós estamos vendo no mundo inteiro, agora está tendo uma onda contrária, mas durante aí década de 70, 80, 90 e 2000, um crescimento absurdo do socialismo no mundo. Isso só aconteceu porque encontrou terreno fértil. O que é terreno fértil? É isso. Eles foram educados no socialismo sem nem saber que foram educados no socialismo. Nações inteiras, povos inteiros educados por isso. E ele afirma uma coisa muito dura: deste socialismo educador, o pai foi o liberalismo, e o filho e o herdeiro legítimo é o bolchevismo. Um exemplo bem próximo a nós: Venezuela. Venezuela é exatamente a prova cabal disso aqui. Primeiro, eles foram educados a crer no socialismo, através do Chávez, através das histórias anteriores, do processo educacional. Quando Chávez assume o poder, a população já estava contaminada pelo socialismo sem nem saber. E qual foi a consequência natural desse socialismo educador? A instauração de uma ditadura comunista. E o bolchevismo é isso, tá, gente? O bolchevismo é uma ditadura comunista que aconteceu na ex-União Soviética através de Lenin. Todo socialismo educador e todo marxismo, porque Papa São Paulo VI vai repetir isso, sempre finalizará em totalitarismo. É natureza do marxismo isso. Só que o pai deles é o liberalismo, esse liberalismo naturalista maçônico, tá bom? Onde ele se desprende da moral e aí se fica entregue ao homem. A Non Abbiamo Bisogno foi escrita em 31, no mesmo ano da 40º ano, contra o regime totalitário fascista, e em 37 ele escreve contra o nazismo, a pedido dos bispos, que solicitaram uma resposta do Papa diante de uma perseguição contínua do nazismo contra a igreja. E em 37 também ele escreve a Divinis Redentores contra o comunismo ateu. Por que Pio XI escreveu essas 3 encíclicas? Porque contra o nazismo, contra o fascismo e contra o comunismo. Há ligação entre as 3? Há. Todas as 3 nasceram de uma mesma raiz. O comunismo, o nazismo e o fascismo são irmãos siameses.
Entendem? São irmãos siameses, fruto de uma mesma ideologia, que é a ideologia marxista. Todas elas construíram a maioria dos conceitos das 3 ideologias, tá? E elas têm uma ligação com esse liberalismo maçônico que eu citei anteriormente, tá? Contra o comunismo ateu, ele resume o que viria a ser uma sociedade plasmada por esses princípios. Ele diz assim, que pretendem introduzir uma nova ordem de coisas e inaugurar uma nova era da mais alta civilização, produto unicamente de uma cega evolução da natureza, uma humanidade que tem expulsado Deus da terra. É isso que se resume o marxismo. Em todos os lugares que o marxismo cresceu, ele sempre tirou Deus da história, sempre. Seja literalmente falando, seja fazendo um Deus materialista, que é a nossa conhecida teologia da libertação. Não sei se vocês já ouviram falar na teologia da libertação. É uma teologia que nasceu dentro do meio católico, onde se fez uma teologia construída sob base marxista. Essa teologia da libertação nada mais é que fazer um Deus transcendente se tornar um Deus materialista. Então, há 2 formas de expulsar Deus da terra: negando a existência ou fazendo dele materialista, humano, sem ser divino. Entende? Que é isso que é a teologia da libertação. Quem quiser saber mais, existe um documento do então cardeal Ratzinger, né? Na época, chamado Alguns Aspectos da Teologia da Libertação. Está no site do Vaticano, é fácil achar. Lá está explicando exatamente o que é a teologia da libertação e quais foram os seus erros. E ele define aquilo que vai ser o norte de tudo que virá depois. O comunismo é intrinsecamente perverso. O que significa isso na prática? Que, aqui falando do comunismo, os princípios, né? Não dá para aproveitar nada do marxismo. Nada. Nem com as melhores intenções que uma pessoa possa ter sobre o marxismo, nada é aproveitável. Aonde o marxismo estiver, ele vai destruir o que está lá. Tudo. Tudo que é de bom, tudo que é de virtuoso, tudo que é moral. É da natureza da ideologia. Ela é tipo um câncer mesmo, ela é destruidora. Por isso o Papa Pio XI falou essa frase gravíssima, duríssima, e que muita gente está deixando de lado. Quando ele fala que algo é intrinsecamente perverso ou intrinsecamente mal, ele está dizendo que nem com as melhores intenções do mundo e nem com frutos alguns até positivos pode ser aceitável que alguém utilize esse tipo de ideologia dentro da igreja e fora da igreja também. É duro isso. Isso aqui na realidade é igual dizer assim, o aborto é intrinsecamente mal. Então o aborto não pode ser justificado em nenhuma das situações. Então o aborto é considerado intrinsecamente mal. É semelhante, tá? Depois vem Pio XII, que não escreveu nenhum documento social, mas ele fez algumas radiomensagens natalinas de entre 39 e 53, lembrando que esse período foi o período da Segunda Guerra Mundial. E nessas radiomensagens ele insiste sobre a noção do direito natural, como a alma de ordenamento social, concretamente operante, quer no plano nacional e no internacional. O que significa lei, direito natural? Direito natural é aquele direito inscrito na natureza do homem por Deus. Quando o homem é feito à imagem e semelhança sua, mesmo que ele não seja católico, mesmo que ele não seja cristão, que ele seja pagão, independente das épocas e gerações da humanidade, o homem sempre teve essa natureza inscrita, essa lei natural inscrita no coração do homem. Lei natural essa que ganha uma dimensão maior com a redenção de Cristo. Essa lei natural faz com que tantas leis de países tão pagãos fossem tão próximas do decálogo dos judeus, tá? Por quê? Porque é uma lei inscrita no coração do homem, ela é natural. Então essa é a lei natural, tipo lei da legítima defesa, o direito à liberdade religiosa, o direito a comer, o direito a se vestir, o direito a ter uma casa. Isso é um direito natural, é relacionado ao homem. Esse direito natural é que Pio XII realça nas suas radiomensagens. Por quê? Um dos problemas do materialismo e do naturalismo é não respeitar a lei natural. Depois vem São João 23, na Mater et Magistra, e Passa in Terra. São 2 encíclicas sociais. Uma escrita em 61 e outra em 63. A Mater et Magistra, com um nome bem sugestivo, Igreja Mãe e Mestra, ela foi escrita em 1961 e reforça a responsabilidade do liberalismo quanto ao nascimento e difusão do socialismo. Então ele diz aquilo que Leão XIII já tinha falado, que Pio XI já tinha falado. Um dos responsáveis pelo crescimento do socialismo no mundo foi exatamente o liberalismo, tá?
reforça a incompatibilidade radical, de novo, radical, entre cristianismo e socialismo. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. E depois, na Pacem Terris, em 63, ele se detém sobre os poderes públicos da comunidade mundial. É a primeira encíclica direcionada a todos os homens de boa vontade, não mais direcionado só à igreja. Ele fez essa encíclica exatamente para todo mundo, num período de Guerra Fria, onde havia um risco de haver uma guerra nuclear. Então ele conclama a todas as pessoas de boa vontade a lutar pela paz, né? Por isso que é Pacem Terris, né? Paz na terra. Chamados a enfrentar o problema de conteúdo econômico, social, político ou cultural da alçada do bem comum universal, ou seja, que as pessoas se esforçassem para buscar o bem comum de todo o mundo, como todo mundo vivendo numa casa única. A Terra é uma casa única para todos, então nós temos que colaborar para o bem de todos, porque a paz mundial, ela ajuda a instauração de um bem comum. Afirma que a verdadeira ordem na sociedade humana só é alcançada quando é buscada em Deus. Ele diz para todos os homens de boa vontade, independente das religiões, mas deixa bem claro uma coisa: a verdadeira ordem social humana, ou a verdadeira paz, só é alcançada quando ela é buscada em Deus. Não há outra forma de buscar a verdadeira. Você até pode encontrar alguns ajustes, uma ajudinha ali, outra ajudinha, mas a verdadeira paz só é em Deus. Aí vem o Concílio Vaticano II em 65, e ele publica dois documentos que têm conteúdo social, a Gaudium et Spes e a Dignitatis Humanae. A Gaudium et Spes, publicada em 65, diz que tudo é considerado a partir da pessoa e em vista da pessoa, a única criatura que Deus quis por si mesmo. Ou seja, toda a doutrina social da igreja é voltada para o homem, é para o crescimento do homem, é para fazer o homem, na sua vida ordinária, encontrar o extraordinário que é Deus, né? E a sociedade, as suas estruturas e o seu desenvolvimento não podem ser queridos por si mesmos, mas no aperfeiçoamento da pessoa humana. Ou seja, nada que nós conquistamos aqui na Terra tem valor por si mesmo. Ela só tem valor na medida que nos faz nos aproximarmos de Deus, nos faz alcançarmos esse verdadeiro desenvolvimento, que não é um desenvolvimento meramente econômico de acúmulo de bens, mas é um desenvolvimento daquilo que das nossas capacidades podem aguentar, nos aproximando cada vez mais de Deus e dos irmãos, na verticalidade da fé e na horizontalidade da fé, que é a cruz, da qual nós traçamos todos os dias no nosso corpo. E depois a Dignitatis Humanae, publicada em 65, proclama o direito à liberdade religiosa e afirma que ele deve ser reconhecido e sancionado como direito civil do ordenamento jurídico e da sociedade. Essa proclamação aqui teve muitas críticas de pessoas, às vezes, com um pensamento um pouco cismático, ou não compreendendo bem isso. Segundo essas pessoas, né, mais ultra-tradicionalistas, como alguns costumam chamar, não deveria haver liberdade religiosa. O Estado tem que ser católico, então todo mundo tem que seguir o Estado católico e ponto. Você nega todas as outras religiões. E aí vem um concílio e diz da liberdade religiosa. O Estado pode ser católico, mas ele tem que permitir a liberdade religiosa. Parece uma contradição, mas não é. Desde o princípio, a nossa fé cresceu em ambiente pagão. E ele cresceu por força da retórica dos apóstolos ou por força da verdade? Sempre foi pela força da verdade. Nunca foi por retórica dos santos. Não foi a retórica de Santo Agostinho que fez a verdade alcançar o mundo, mas foi a força da verdade na retórica de Agostinho que fez com que a verdade pudesse ser proclamada da forma como foi. Nós acreditamos que a liberdade religiosa é um bem porque nós confiamos no nosso taco, podemos assim dizer. Nós confiamos na verdade que nós defendemos, na força que ela tem por ela mesma. Então, se derem liberdade religiosa, nós não nos preocupamos, a gente vai proclamar a verdade vai aquecer os corações e as pessoas vão ser atraídas por essa verdade. E aqueles que não forem atraídos pela verdade é porque elas simplesmente quiseram negá-la. E aí cada um é livre, no seu livre-arbítrio, decidir o caminho que quiser. Nós confiamos na verdade que proclamamos. Por isso nós... no caso, o Concílio Vaticano II proclama a liberdade religiosa como um direito natural que deve ser defendido e proclamado em todos os estados na ordem civil, tá bom? E jurídico também. Depois vem Papa São Paulo VI, canonizado agora há pouco tempo. Ele escreve a Populare Progressio e 80ª Advenis.
em 67 e 71. A Popular o Progresso é uma encíclica diferente das que vinham anteriormente. As anteriormente era sempre assim. Como é que uma encíclica ela é fundamentada? Primeiro eles denunciam um erro. É sempre assim, o Papa denuncia um erro de um momento histórico. Você viu o socialismo educador, a questão social, então eles denunciam um erro e depois propõem uma solução. Então toda encíclica ela é fundamentada assim, denuncia um erro e propõe uma solução à luz da igreja. Uma solução essa, na verdade, não é uma solução técnica, tá? Ela coloca luz para que nós possamos, com a técnica, alcançar a solução. O compêndio da doutrina social da igreja é a compilação dessas soluções. Então, quando vocês lerem um compêndio, vocês não vão ver tanto as denúncias, vocês verão mais as soluções. Por isso que quem me pergunta, como é que eu estudo doutrina social da igreja? Lendo as encíclicas e estudando o compêndio. É preciso ler os dois para você entender o contexto social, as denúncias que a igreja fez e as soluções que ela propõe. Tá bom? Então, a Popular o Progresso é uma encíclica um pouco diferente. Ela denuncia sim o problema, mas ela começa a trabalhar na questão do desenvolvimento humano. É a encíclica do progresso da população, dos povos. Ela traça as coordenadas de um desenvolvimento integral do homem e de um desenvolvimento solidário da humanidade. Então é a encíclica que fala que todo homem tem que se desenvolver, né? Que a doutrina social da igreja, ela está para o desenvolvimento do homem, indivíduo, e de todos os homens. Na verticalidade em relação à sua aproximação a Deus, mas na horizontalidade em relação aos homens, aos irmãos. Responsabiliza o capitalismo liberal como fundante da crise social. Novamente, mais um Papa repetindo essa frase. O capitalismo liberal, que muita gente hoje está endeusando, tem que tomar cuidado. Nós católicos, nós não estamos subordinados nem à direita, nem à esquerda. Nós não somos nem capitalistas, nem socialistas. Nós somos católicos. Nós refutamos o socialismo. E o capitalismo, como a igreja reconhece, o que dá para aproveitar, nós aproveitamos. E corrigimos o que necessita ser corrigido. Como católicos, nossa ação social, política e econômica tem que ser essa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente é levado pela avalanche da galera. Então, a galera foi levada pela avalanche do socialismo, agora tem uma galera levada pela avalanche do capitalismo. Cuidado, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós, acima de tudo, somos católicos. O nosso patamar é superior. Não humanamente falando, estou falando da verdade que nós propomos. Ela está num patamar superior. Tá? Então, tudo que é criado pelo homem precisa ter a devida correção, porque ela pode carregar os erros dos homens. Até porque nenhuma das dois pensamentos, estruturas e ideologias foram criadas por homens virtuosos. Os dois foram maçônicos, diga-se de passagem. Karl Marx era maçom. E os que criaram o liberalismo também. Por isso que trazia essa contaminação. Tá bom? E depois a 80ª de Vênice, a primeira encíclica que dá nome aos bois. Antigamente era comunismo, socialismo, agora vem o termo ideologia marxista. Né? Ele salienta a insuficiência das ideologias para responder aos desafios da humanidade e orienta todo cristão a não fazer uso das mesmas, como eu acabei de falar. Nós, católicos, não podemos fazer uso de ideologias para fazer a nossa ação. Nós devemos corrigir isso. Ideologia, o que é ideologia? É algo criado pelo homem sem a devida subordinação a Deus. Então, uma ideia falsa. A ideia de que o homem, por exemplo... Vamos citar uma que foi o Papa São Pio X, chama de o pai de todas as heresias e ideologias, a Revolução Protestante. Quando Lutero diz, a verdade não está na igreja, mas sim na minha interpretação, ele abre um precedente horroroso, que se tornou pai de tudo que nós vimos de errado de heresias depois. Por quê? Que antes a igreja é a detentora da verdade, ela é coluna e sustentáculo dessa verdade. A partir do momento que essa verdade já não passa mais a ser da igreja, sustentada pela igreja, mas sim pela minha livre interpretação, eu dei a mim uma autoridade que era da igreja. Para você excluir a Bíblia como autoridade, excluir Cristo como Deus, e excluir Deus de qualquer ordenamento jurídico, social, econômico e da vida, era um tiro, e foi. Da Revolução Protestante veio o Iluminismo, do Iluminismo nasce o liberalismo maçônico, e desse naturalismo liberal nasce o marxismo. 3 nãos.
como disse Pio XII. O não à igreja, o fruto do não à igreja é o não a Cristo, e o fruto do não a Cristo é não a Deus. Revolução Protestante, eu chamo de revolução, tá? Porque foi uma revolução aqui. Revolução Protestante, Iluminismo e Marxismo. Entendeu? Então ele diz bem claro, as ideologias não é que elas não são suficientes só não, elas não dão resposta a nós. Elas não dão a verdadeira resposta do homem. Elas não mostram a verdadeira imagem, o verdadeiro sentido do homem. E pela primeira vez surge o termo marxismo para tratar o conjunto de princípios que norteiam o socialismo e o comunismo. Afirma que toda ideologia, mas em especial o marxismo, tem por consequência a escravidão do homem e que a fé cristã situa-se no plano superior ou oposto. Quando você lê em si, ele fala no seguinte contexto: o liberalismo, algumas partes ainda são aproveitáveis, desde com as devidas correções, e o marxismo ele é totalmente descartado. É assim que ele define na sua encíclica, tá? Ele até fala que o marxismo é natural evoluir para violência e totalitarismo. Sempre vai evoluir para violência e totalitarismo. Depois vem o Papa São João Paulo II, o Papa que viveu a experiência do nazismo, do comunismo na sua própria pele. E ele escreve 3 encíclicas, Labores Exercens, Solicitus Rei Socialis, Centésimos Anos, de 81 até 91. A Labores Exercens, em 81, ele afirma que o trabalho tem toda a dignidade de um âmbito no qual deve encontrar a realização, a vocação natural e sobrenatural da pessoa. Então ele dignifica o trabalho. Algo que, por exemplo, fez muito bem São José Maria Escrivá com a sua ordem Opus Dei. Dignificar o trabalho. Na vida ordinária, na sua vida de trabalho, você pode ter um caminho de santidade. O trabalho te santifica, se você assim viver o trabalho. O trabalho tem que ser vivido nessa dimensão, como algo da qual a minha vocação natural e sobrenatural pede. O homem ele foi feito naturalmente para o trabalho. Com o pecado original, a contaminação das questões naturais. Por exemplo, a atração do homem pela mulher, aí a contaminação com o pecado original, e o homem que olhava para a mulher como aquela que lhe completava, ele era atraído pelo físico dela, mas como aquela que lhe completava, ele passa a olhar a mulher como objeto, e vice-versa o homem. Frutos do pecado original. A mesma coisa o trabalho que dignificava, que era natural do homem, porque o homem foi colocado no mundo para cultivar, para fazer procriar, para fazer crescer. Esse trabalho passa a ser um peso, passa a ser um trabalho, passa a fazer parte da punição. E aí São João Paulo II nos pede para dar um novo sentido ao trabalho, porque foi isso que Cristo fez na encarnação, na sua vida, paixão, morte e ressurreição. Ele veio redimir o homem todo, em todas as suas dimensões. Então ele veio redimir o homem na sua natureza e tudo aquilo que emana do homem. Então o que emana do homem? O trabalho, a política, a economia, o social, a vida comunitária. Tudo isso participa da redenção que Cristo nos trouxe. Por isso que dentro desse panorama da redenção, São João Paulo II, que era um filósofo maravilhoso, vocês lerem os documentos desse, são maravilhosos de ler, o filósofo maravilhoso, ele diz que o trabalho, dentro desse sentido da redenção, ele é para realizar a vocação natural e sobrenatural da pessoa humana. Depois ele vai para Rei Solícito Rei Socialis, escrito em 87, que afirma que o verdadeiro desenvolvimento não pode limitar-se à multiplicação do bens e do serviço, mas deve contribuir para a plenitude do ser do homem. Ou seja, toda a matéria tem que estar a nosso serviço para o nosso verdadeiro crescimento e desenvolvimento, e não nós escravos dela. Em resumo é isso, entendeu? Como muitos de nós hoje estamos. Tá? Delineia com clareza a natureza moral do verdadeiro desenvolvimento. Então ele vai ali, não dá para detalhar aqui, mas ele vai detalhar todo esse caminho moral para que as pessoas possam alcançar o verdadeiro desenvolvimento. E a Centésimos Anos, escrita em 91, ele diz bem claro, com todas as letras, que a razão de existir da doutrina social da igreja é para o homem. Não é para Deus, entendeu? É para o homem se desenvolver a Deus. Mas é para o desenvolvimento do homem que a DSI foi construída. Denuncia uma mentalidade individualista cada vez mais difundida na sociedade e diagnostica que tal difusão é fruto de um sistema ataque à desestruturação familiar. Olha que interessante.
O Papa João Paulo II dá um passo a mais. Ele deixa bem claro, coisa que já foi dita por Leão XIII lá atrás. Leão XIII já tinha avisado que esse pensamento socialista de considerar a família como algo da moral burguesa e tal, e atacava a família, ele já pegava aqui as consequências desse pensamento, que o liberalismo também ajudou ao tirar as pessoas para o trabalho, a necessidade de ter. E aí você tira a pessoa da casa, a mulher em especial, sai do ambiente do lar, isso faz com que gere uma desestruturação familiar. Essa desestruturação familiar é a base da mentalidade individualista. Por quê? Porque é na família que nós aprendemos que nós somos parte de um todo. Nós não somos o todo. Dentro da família, eu como pai, eu sou parte da família. Minha esposa é parte da família, minha filha é parte da família. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu cunhado são partes da família. Nós dependemos um do outro, nós fazemos parte de um contexto. A mentalidade individualista, você é por si mesmo, eu não preciso do outro, eu posso conseguir por mim mesmo. E isso influenciou na vivência familiar. E mulheres querendo construir suas vidas individuais, casadas, individuais, homem querendo construir sua vida individual, casados, e o filho delegado para ser cuidado por terceiros. E o filho fica, às vezes, um período integral na escola, longe dos seus pais, onde eles deveriam encontrar os valores, onde ele poderia aprender ali que ele é parte de um contexto, e não uma máquina de aprender conhecimento. Então ele já denunciava isso em 1991, tá bom? Nas centésimos anos. Reconhecer a Deus em cada homem e cada homem em Deus é a condição do autêntico desenvolvimento humano, olhar para todos e ver a imagem e semelhança de Deus. Deus é o princípio e fim de toda a realidade social, política e econômica do homem. Depois vem o Papa Emérito Bento XVI com a Caritas in Veritate, escrita em 2009, exalta a verdade como medida do verdadeiro amor e a necessidade de defendê-la para alcançar o verdadeiro desenvolvimento. Ou seja, aqui o Papa Bento XVI, dentro do seu contexto social e contexto histórico da nossa época, essa é a nossa época, da total diluição da verdade, que é a ditadura do relativismo. Essa verdade foi sendo diluída há muitos séculos, mas agora ela chegou no seu cume. Não sei se vai piorar mais do que está, é bem possível que piore, se nós não fizermos nada. Então ele deixa bem claro que o verdadeiro amor só existe na verdade. Sem verdade não há amor, há sentimentalismo barato ainda por cima, tá? E o verdadeiro desenvolvimento só é alcançado quando esse amor e a verdade estão unidos. Alerta para os males de um cristianismo vivido sem verdade. Aquele cristianismo baseado na voluntariedade, na vontade. Eu quero fazer o bem, então eu vou lá, eu vou usar o socialismo para fazer o bem. Eu vou usar tal coisa para fazer o bem. Mas está errado, mas eu vou usar. Eu vou defender o aborto pelo bem da mulher. Esse tipo de cristianismo, ele é falso, porque ele não é vivido na verdade. Então o verdadeiro cristianismo, ele precisa estar fundamentado na verdade. Reafirma que sem Deus não é possível haver um verdadeiro desenvolvimento, aquilo que o Papa São João XXIII já tinha falado, né? E por fim o Papa Francisco, numa encíclica diferente, assim como o Papa São Paulo VI fez uma encíclica diferente das outras anteriores, o Papa Francisco também inicia uma encíclica um pouco diferente. Foi escrito em 2015, trata da relação íntima entre os poderes dos pobres e a fragilidade do planeta, e a convicção de tudo está estreitamente interligado no mundo. O que o Papa Francisco quer nos dizer com isso? Uma verdade que a Igreja sempre disse desde as Sagradas Escrituras: o nosso pecado afeta a minha vida, a vida do homem e a vida de toda a criação. Há uma unidade cósmica que liga o homem à natureza. Porque quando Deus criou tudo e colocou o homem como centro e tudo subordinado ao homem, e quando o homem comete o pecado original, ele traz para si a mácula do pecado, corrompe suas relações e essa corrupção gera consequência natural àquilo que ele estava subordinado, que era toda a criação de Deus. Então, ele diz bem claro que o fato de haver pobres e degradação da natureza não são coisas, ser pobres aqui, entre parênteses. Nós estamos falando de pobre, miserável, que não é respeitado na sua dignidade. Porque pobre, do fato de ter aquilo que lhe é digno, mas ter o suficiente para ele, isso não é um demérito, isso é um mérito.
Quem dera pudéssemos todos sermos pobres, que a gente seria menos apegado aos bens materiais. Aqui, quando ele fala do pobre, é o pobre onde não é respeitado a sua dignidade humana, tá? Denuncia um estilo de produção e consumo atualmente determinados pelo mercado e geradores de necessidades artificiais. É aquela pessoa que tem que trocar de celular todo ano, tem que trocar de carro todo ano, tem que trocar de um monte de coisa. São as necessidades artificiais. Aquilo não sustenta o homem, não completa o homem, e o homem precisa daquilo o tempo inteiro. E ele deixa bem claro que o próprio mercado determina isso. Celulares cada vez que duram menos, cada vez vem coisa nova no mercado, aquilo que você tem torna-se obsoleto, você não consegue nem trabalhar mais, porque aquilo ali já não serve mais para nada. E são gerações que o mercado vão gerando para a nossa vida, que vai fazer a gente ficar dependente dessas necessidades que na verdade são artificiais, que não completam o homem. Propõe um modelo de economia ambiental, econômica, social, que recupere esses valores humanos necessários para criar um ambiente realmente sustentável. Paz, justiça e conservação da criação são três questões absolutamente ligadas que não se podem se separar. Então, paz, justiça e conservação da criação de Deus é fundamental. Às vezes, como parte, por razões ideológicas, corromperam a defesa da ecologia. Como parte dessa ideologia, nós temos que separar as coisas. A criação de Deus, Deus nos deu para cuidar. E é verdade, o homem está cuidando muito mal da criação. Então, o Papa Francisco deixa bem claro a necessidade de nós, livres de ideologia, olhar para essa realidade como São Francisco de Assis. Minha irmã Lua, meu irmão Sol, minha irmã Natureza. Saber que aquilo ali Deus nos deu para que a gente pudesse cultivar e ser para nós caminho também de desenvolvimento, tá? Bem, e para terminar são os três princípios da igreja, né? Os três princípios que norteiam, que se fundamentam a DSI, que é o princípio do bem comum, solidariedade e subsidiariedade. Esses princípios, eles tratam basicamente da dignidade humana. Então, da dignidade humana, que é o direito básico, fundamental, da qual a doutrina social da igreja, ela é conservadora, ela protege essa dignidade humana, nasce três princípios: bem comum, subsidiariedade e solidariedade. E devem ser apreciados em unidade, conexão, articulação. Ou seja, nós não podemos separar os três princípios como se eu pudesse exaltar o bem comum e deixar de lado a solidariedade, ou exaltar a subsidiariedade e deixar de lado o bem comum. Vocês vão entender um pouquinho mais agora que eu vou falar detalhadamente cada um. O bem comum é o conjunto de condições da vida social que permitem atingir mais plena, facilmente a própria perfeição. Então, o bem comum é um conjunto de realidades que nos ajuda a alcançar o verdadeiro desenvolvimento, que tantas vezes foi citado nas encíclicas. Pode ser entendido como a dimensão social e comunitária do bem moral. Quando eu sou virtuoso e me submeto à moral, as consequências da minha ação virtuosa é o quê? É o meu bem, correto? O meu verdadeiro bem, melhor dizendo. O bem que se une ao sumo bem que é Deus. Aqui ele faz esse paralelo. O bem comum é esse bem virtuoso, essa virtude, essa moral vivida no social. O que você alcança é o bem comum, tá bom? E é a razão de ser da autoridade política. A autoridade política, ela existe para fazer valer o bem comum, para proteger, né? Deus é o fim último de suas criaturas e por motivo algum se pode privar o bem comum de sua dimensão transcendente. Ou seja, todo político, partido e qualquer pessoa que vier proteger o bem comum atacando a moral, que quando você ataca a moral, você ataca diretamente Deus, é inevitável que esse partido, esse político, essa pessoa não está defendendo o bem comum. Muito pelo contrário, ele está pervertendo o bem comum. Vamos dar um exemplo. Se um partido propõe a lei do aborto, ele não está simplesmente assassinando a criança, que já é algo gravíssimo. Ele está pervertendo a ordem social. Ele está fazendo a humanidade se afastar do bem comum, porque ele está querendo uma lei que é contrária à moral. Entenderam? Estou lendo o exemplo do aborto, mas tem vários exemplos aí. Casamento gay, por aí vai. Essas exigências do bem comum referem-se ao empenho pela paz. Então, o que é na prática isso? Empenhar pela paz, organização dos poderes de Estado, que sejam organizados de forma a não haver totalitarismo e que estejam subordinados à moral, uma sólida ordem jurídica,
Sólida significa subordinada moral, não sólida porque ela manda em tudo, mas sólida porque ela está construída sobre bases sólidas. A salvaguarda do ambiente, que é uma das razões de ser da encíclica Laudato Si. Ela foi escrita porque foi a única encíclica que falou da questão do ambiente. E a prestação dos serviços essenciais às pessoas, como alimentação, morada, trabalho, educação, enfim. Todas as questões importantes para preservação, conservação e proteção da dignidade humana. Destinação universal dos bens, que é uma consequência natural do bem comum. Deus deu a todo gênero humano a terra para que ela sustente todos os seus membros sem excluir nem privilegiar ninguém. Quando Deus deu a criação ao homem, essa criação foi dada para todo homem e não para alguns privilegiados. Quando nós vemos na sociedade humana pessoas que não têm o suficiente para viver e outras que vivem em abundância, sobrando para jogar fora, nós estamos vendo a falta do respeito à destinação universal dos bens. Não pode faltar o necessário. Não é que todo mundo tem que ter igual. Não é igualdade, mas sim equidade, que é diferente. Igualdade é todo mundo tem que ter a mesma coisa. Equidade tem que ter equivalente. Eu posso ter pouco, mas tem que ser o pouco para que eu tenha a dignidade humana minha dignidade preservada. Trata-se de um direito natural, não é um direito positivo criado por lei, é um direito natural, inscrito na própria natureza do homem, não tem um direito somente positivo, não é uma lei criada pelo homem na legislação. Destinação universal dos bens é um direito natural do homem. Requer que se cuide com particular solicitude dos pobres, que são os que mais sofrem as consequências da falta de respeito e subordinação à destinação universal dos bens. O realismo cristão põe em guarda contra posições ideológicas, olha o que o compêndio nos diz, e messianismos que alimentam a ilusão de que se possa suprimir deste mundo de maneira total o problema da pobreza. É impossível, porque é consequência natural do pecado original. Esse mal sempre existirá. O nosso papel é fazer com que nós amenizemos isso ao máximo. O problema é, nós não estamos fazendo o nosso papel. Esse é o problema, seja no campo político, social e econômico. Nós, como católicos, em primeiro lugar, que somos chamados a essa ordem, nós não estamos cumprindo com esse papel. Tá? Então, fugir de messianismos e posições ideológicas que dão a falsa impressão que é possível acabar com a pobreza pegando dos ricos e dando para o pobre, como se fosse Robin Hood. Isso não existe. Isso deve ser feito sob a subordinação moral e não por uma posição ideológica ou messianismo. Aqui no Brasil quase não teve isso, né? Princípio da subsidiariedade. Ela nasce desse conceito de que toda ordem superior deve se pôr à atitude da ordem inferior, que é subsídio. Aqueles que estão mais superiores devem se colocar na posição de ajudar aqueles que estão abaixo para crescer. Esse é o princípio da subsidiariedade. Estão em contraste uma presença injustificada e excessiva do Estado no aparato público. Por quê? Quando o Estado é muito grande, ele começa a fazer coisas que o próprio indivíduo podia fazer. Ele toma o lugar do indivíduo no seu próprio desenvolvimento, que é o assistencialismo exagerado. O indivíduo passa a não precisar trabalhar ou não ter aquele esforço para trabalhar. Ele não trabalhando, sua vocação natural ao trabalho é suprimida e o seu verdadeiro desenvolvimento não acontece. Da subsidiariedade é esse princípio. Diversas circunstâncias podem aconselhar que o Estado exerça essa função de suplência, que é o assistencialismo, mas deve ser uma suplência de exceção, por um tempo curto o suficiente para ajudar um momento agudo. Um exemplo, pós-Segunda Guerra Mundial, países arrasados, era necessário que o Estado assumisse uma posição de suplência até que o povo voltasse a crescer e dali crescendo por suas pernas o Estado diminuísse seu papel, que é isso que aconteceu na Europa. Aqui no Brasil isso não é feito. O assistencialismo é utilizado como forma de manutenção do poder. Porque quando você faz o problema assistencial e não retira a possibilidade dele se livrar desse assistencialismo, ele se torna totalmente dependente de você. Isso foi feito aqui no Brasil. É uma forma democrática de criar uma ditadura. Por isso que o Nordeste vota em partido como o PT de forma sem discussão. Eles foram escravizados pelos projetos assistencialistas.
Escravos. Essas pessoas perderam a capacidade de desenvolver por si mesmas. Elas passaram a acreditar em messianismos e ideologias. O nosso papel como católico, e aí a gente tem que fazer uma autocrítica, a Igreja Católica é forte no Nordeste. Como é que ela permitiu esse tipo de coisa? É que padres, bispos e leigos permitiram esse tipo de coisa. Isso é uma autocrítica, porque nós também somos responsáveis por isso. Nós também acreditamos em messianismo muitas vezes. Queremos ser sustentados pelo Estado. Não, nós queremos andar com as nossas próprias pernas. Eu quero ser livre do Estado. Eu quero que o Estado me sirva, e não eu servir ao Estado. E me sirva nesse sentido de me ajudar a crescer, e não me dar tudo de mão beijada. Porque nenhum pai e mãe educa filho dessa forma. Pai e mãe que dá tudo na mão de filho, torna o filho escravo de si. Só o pai e mãe que educa para crescer com as próprias pernas, é que vai ver o filho crescer e se libertar deles. A mesma coisa, como diz um princípio agostiniano, que se vive na pequena realidade, deve-se viver na grande. Se dentro da família é assim que se forma filhos, dentro do Estado é assim que se forma cidadãos. Tá bom? A atuação do princípio da subsidiariedade corresponde: 1. O respeito e a promoção efetiva do primado da pessoa e da família. Ela tem o primado, o indivíduo e a família. Todo o Estado deve existir para poder ajudar o indivíduo e a família a se desenvolver e a se libertar do próprio Estado. Esse é o papel do princípio da subsidiariedade, ou seja, o Estado em atuação de proteção à família e ajuda ao seu desenvolvimento. E é o que tem feito, é o contrário hoje aqui no Brasil, pelo menos. Tá bom? Valorização das associações e das organizações intermediárias, que é aquele corporativismo, a criação de corporações, que é importante, para que as pessoas não fiquem formando um monobloco, mas eles se protejam, grupo de médicos, grupo de engenheiros, grupos de juristas, é importante isso, tá? Corporações, cooperativas. Incentivo oferecido à iniciativa privada, porque quanto mais a iniciativa privada cresce, menor fica o Estado, e menos o indivíduo se submete ao Estado na dependência dele. A articulação pluralista da sociedade e representação das suas forças vitais. Salvaguarda dos direitos humanos e das minorias, e minorias aqui é minoria de verdade, não é a minoria cooptada pela ideologia. Minoria aqui surdo, cego, mudo, pessoas que vivem em situação de miséria. Quem tem por elas? Hoje tem pelos homossexuais, tem pelos negros, que nem é minoria. Mas quem estão para os pobres? Pelos mais miseráveis, que vivem em condições subhumanas na rua. Cadê? Eu não vejo programa assistencial para quem realmente precisava de assistencialismo. Entendem? Descentralização burocrática e administrativa, desburocratizar o Estado. O Estado burocrático, ele fica inchado, e o indivíduo passa a depender dele, ele precisa de muitos passos para poder crescer, porque o Estado lhe quebra muitas partes do caminho, corta as pernas. Desburocratizar o Estado e a administração pública. Equilíbrio entre esfera pública e privada. Nenhum demais a ponto de suprimir o outro, nenhum outro para suprimir o outro. Entendem? Equilíbrio. O Estado corrigindo os excessos da iniciativa privada e a iniciativa privada assumindo papéis que hoje, por exemplo, em estados gigantes assumem. No Brasil são 418 estatais. Tenta imaginar o tamanho desse Estado. Entendeu? Uma adequada responsabilização do cidadão no seu ser parte ativa da realidade política e social do país, fazê-lo participar da vida pública e social, não como mero espectador ou apenas como aquele que vota. Que o grande problema é, nós vivemos um país democrático, eu voto, que feliz que eu estou. Não, isso é muito pouco. É participar ativamente da vida política e social, especialmente nós católicos. Por tanto tempo que nós tivemos aí, e aí eu falo também, volta à autocrítica da própria Igreja do Brasil, de não ter fomentado isso no meio católico. Isso é papel dos leigos, né? Nós não temos hoje praticamente nenhum candidato, aí já passou as eleições, nenhum dos candidatos que passaram realmente representava os nossos interesses. Nós tivemos que escolher o mal menor. Nós não tivemos um candidato católico que defende realmente a dignidade humana, a doutrina social da igreja como base fundamental. Nós não tivemos. Um país de maioria católica não ter um representante, pelo menos no executivo, pelo amor de Deus, isso é autocrítica nossa, tá? E a participação, como consequência natural da subsidiariedade, se exprime em uma série de atividades mediante os quais o cidadão contribui para a vida da comunidade civil pertence, ou seja,
Com o princípio de subsidiariedade, a ideia é que todos participem, e cada um no seu determinado grau, do crescimento da sociedade em que ele está inserido. A alternância dos dirigentes políticos é fundamental. Partido político ou grupo político permanece muito tempo no poder, ele tende a subverter o Estado para se perpetuar no poder. Isso é natural, gente, isso é consequência natural do próprio pecado do homem. A gente não pode confiar no homem. Então a gente não pode, aí a doutrina social deles deixa claro isso, políticos devem ser alternados no poder e ponto final. Você não pode manter um grupo político eternamente no poder. Nós tivemos essa consequência no Brasil aqui gritante, quase que a gente caiu no buraco. A Venezuela caiu no buraco por conta disso. A alternância de poder dá à democracia, pelo menos, as correções necessárias, que a própria democracia tem erros também. Não existe um sistema hoje jurídico e executivo perfeito. Mas a democracia, ela te dá a chance de não manter um grupo político perpetuamente no poder. Mas tem gente que subverte a democracia e faz a democracia se tornar uma ditadura na prática, que é a questão que eu te falei do assistencialismo. É necessária uma forte tensão moral para que a gestão da vida pública seja fruto da corresponsabilidade de cada um em relação ao bem comum. E, por fim, a solidariedade. O que é esse princípio? Se apresenta sob dois aspectos complementares: o princípio social e a virtude moral. Então, o que seria cada um desses princípios, né? Social e virtude moral? O princípio social é o ordenador das instituições onde devem ser superadas as estruturas de pecado e transformadas em estruturas de solidariedade. É a questão macro, né? Então, toda a questão social, toda a estrutura social e política, ela deve estar ordenados para superar as estruturas de pecado que há nela. Então, por exemplo, nosso sistema republicano, há nele várias estruturas de pecado. Várias. Por exemplo, nosso sistema político hoje, não sei se vai mudar agora, mas o sistema político hoje é um sistema político de trocas, né? Não sei se vai mudar, mas é de trocas. Para um bem de um grupo político, eu dou um ministério, não é assim? Isso é uma estrutura de pecado, porque não está visando o bem da comunidade, do comum, mas sim o bem de um grupo ideológico, de um grupo político. Isso é uma estrutura de pecado, isso tem que ser quebrado. Então, o princípio social é isso, é a ação social do homem, individualmente falando, ou como grupo, para tentar quebrar as estruturas de pecado e transformá-las em estruturas de solidariedade, quando o Estado começa a realmente trabalhar pelo bem da sociedade, pelo bem comum. E a virtude moral é a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, de forma individual, porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos. O princípio da virtude moral é quando eu, como católico e pertencente ao Brasil, ou seja, como brasileiro, cidadão católico, eu empenho na minha esfera para o bem comum, na minha pequenez, na minha gotinha do oceano. Como diz Madre Teresa de Calcutá, uma gota do oceano é só uma gotinha, mas o oceano seria melhor se não fosse essa gota. Então, se cada um de nós católicos realmente querer viver essa virtude moral para poder fazer a sua parte para o bem comum, nós teríamos uma sociedade diferente e com certeza teríamos políticos que nos representassem melhor. Onde nós poderíamos ser esses políticos, né? Comporta que os homens do nosso tempo cultivem uma maior consciência do débito que têm para com a sociedade da qual estão inseridos. Porque sim, nós temos um débito. Quando Deus nos deu a vida, Ele colocou-nos aqui para fazer-nos crescer, não só a nós mesmos, para o bem comum também. Para nós darmos o nosso contributo para o bem de todos, não só para o meu bem. A partir do momento que eu sou inserido na comunidade, eu viro um parasita desse mundo, onde eu só quero receber e não quero construir nada. Sabe aquele parasita de pai e mãe, que não quer trabalhar e quer viver às custas de papai e mamãe? Existem cidadãos assim do Brasil e do mundo. Não quer contribuir para nada, eu quero só receber. Esse tipo de parasita, ele não cultiva, ele não tem dentro cultivado o débito que ele tem para com o outro, mas acima de tudo o débito que tem para com Deus. Porque quando Deus te colocou aqui para cumprir essa missão, ao você não cumprir, o primeiro débito é com Deus. E terá consequências para o seu irmão e para toda a criação, como o Papa Francisco deixou bem claro na encíclica Laudato Si. Tá bom? O vértice insuperável da perspectiva indicada, que é a solidariedade, é a vida de Jesus de Nazaré, o homem novo, solidário com a humanidade até a morte de cruz. Por que isso? Jesus,
é Deus. Ele não precisava ter descido à terra. Ele desceu à terra, se encarnou, tornou um de nós sem contudo o pecado, por solidariedade a nós. Ele também por subsidiariedade a nós e para o nosso bem comum. Ele fez os 3 princípios. Ele veio para que a gente possa, ele saiu da sua altura para vir até nós nos servir. Porque Jesus não veio simplesmente instaurar um reinado. O seu reinado, ele veio antes pelo serviço que ele prestou a nós. Lavar os nossos pés, naquele ato simbólico no lava-pés. Ele deixou bem claro: eu vim, eu sou o Senhor, eu sou o Rei, sou Deus, mas eu vim vos servir. Pessoas indignas, pecadoras, miseráveis. Ele serviu miseráveis. Aí a pergunta: que direito temos nós, miseráveis, de não servirmos outros miseráveis como nós? Se aquele que não tem miséria serviu miseráveis. E aí ele continua, isso aqui está no compêndio, tá? O próximo é a imagem viva de Deus Pai, resgatada pelo sangue de Jesus e tornada objeto da ação permanente do Espírito Santo. E ele deve ser amado ainda que seja inimigo, com o mesmo amor com que o ama o Senhor. E é preciso estarmos dispostos ao sacrifício por ele, mesmo ao sacrifício supremo de dar a vida pelos próprios irmãos. Porque o nosso modelo mor é Cristo. Se ele, que foi Deus, se entregou por nós quando ainda éramos infiéis a ele, por que nós não vamos dar a vida e colaborar para o crescimento até mesmo dos nossos inimigos? Não para o crescimento do erro do inimigo, tá? É fazer com que essa pessoa possa se converter, encontrar a verdade, amar com esse amor. Hoje o Brasil está muito polarizado e há erros dos 2 lados. Nós católicos, volto àquilo que eu falei no início, nós temos que nos colocar numa situação superior. Nós não temos que odiar ninguém. Aqueles maiores inimigos da nossa fé, nós temos que amá-lo para tentar tirá-lo desse caminho. Nós não queremos o bandido morto, nós não queremos o inimigo morto, nós queremos convertidos. Se por acaso, num contexto de legítima defesa, como a igreja dá esse direito, você acabar tendo que tirar a vida dele, que é um direito, num contexto de legítima defesa, que é um contexto muito agudo, muito grave, nem assim nós vamos nos felicitar por ter tirado a vida daquele bandido. Nós vamos sentir a dor de ter sido obrigado a fazer aquilo. Mas nós vamos pedir a Deus que tenha misericórdia daquela alma. Nós amamos a todos, porque em todos nós vamos ver a face de Cristo. Porque Cristo, quando se encarnou e nos serviu, Ele não escolheu a quem serviu, porque Ele lavou o pé de Judas também. Ele não lavou só o pé de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, de Barnabé, não. Ele lavou o pé de Judas. Então nós não estamos aqui para servir só os bons. E servir não é apenas no campo material, mas é acima de tudo no campo espiritual. Fazê-los enxergar em nós a face redentora de Cristo, que veio redimi-lo também. Tá bom? Acho que é só isso. Esse aqui é o compêndio da doutrina social da igreja. Aqueles que quiserem adquirir, também tem no site do Vaticano nesse link, tá? Como eu disse, ele é uma compilação de todas as saídas, né, as soluções que a igreja dá. Quem quiser entender melhor sobre socialismo, liberalismo, marxismo, tem que ler as encíclicas também. Tá bom? Acho que é isso, né, madame?